6 e o 7. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. No 7, quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Até aqui, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu meditei no trabalho noites e noites, meditando nesse tema. Quando o pastor fez o convite, pela misericórdia e graça de Deus, e falou o tema, eu fui buscar. Eu falei: Senhor, me mostra o que realmente essa palavra representa na nossa vida, na minha vida, na igreja, nos dias de hoje. E eu peço para a igreja agora voltar, para a gente entender o princípio. Nós temos que ir no princípio. Louvado seja Deus. Convido a igreja a abrir Gênesis capítulo 1. E o versículo é 1. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmão, o que chama a atenção, que a palavra de Deus, ele diz que a primeira criação dele foi os céus. Uma certa ocasião, no meu comércio, eu já contei isso, eu falei algumas vezes, no monte, Deus falou comigo através de um irmão, que um homem me visitaria no meu trabalho. Ele seria o próprio diabo, ele seria o próprio Satanás, que ele viria, porque nesse tempo, irmão, eu fazia muita obra evangelística, fazia muita obra de Deus. Eu sempre estava na pandemia, minha mãe está aqui, participava, meu filho, a Isabela. Em todos aqueles meses, naqueles anos da pandemia, nós estávamos nas praças, nas comunidades, fazendo obra. E eu estava à frente dessa obra. Eu ligava para todo mundo, eu convidava: vamos, olha, você pode ir, vamos. Não era muita gente, mas já tinha aquelas pessoas que tinham essa vontade no coração, esse desejo. Por meio da fé, porque a pandemia estava matando muita gente. Mas era por meio da fé, porque as pessoas precisavam também de Jesus, ouvir uma esperança. Então o inimigo, ele se levantou e ele foi. E ali aquele homem, possuído pelo espírito terrível, que minhas carnes ela tremia da ponta do pé ao alto da cabeça. Eu nunca vi uma energia tão forte como aquilo. Nem minha sogra, que era mãe de santo, que recebia muitas entidades quando ela vivia, ela falou: eu nunca vi uma força tão forte como essa. E eu me lembrei que no monte Deus falou: não vai Exu Caveira, não vai Zé Pilintra, não vai o próprio. Mas não temas, filho, porque eu estou contigo. E ele foi.
3 vezes. Ele falava que era um dia, eu jejuava a semana toda, e ele ia em outro. Foi terrível. Foi 3 vezes que eu pensei em correr, abandonar a pizzaria, abandonar todo mundo e sair correndo. Por isso que eu entendo o medo que porque Pedro negou Jesus. Mas o Senhor não deixou negar ele. E no último dia que ele foi na minha pizzaria, ele parava o carro no meio da rua, com as portas abertas. Depois saía, voltava com outro carro, fazia a mesma coisa. Ele tentou, eu coloquei freezes para ele não passar. E ele só foi assim e falou para mim: eu vou fechar isso aqui. E ele falou para mim calar minha boca, parar de falar desse Jesus, para esse povo que vai tudo para o inferno. Falou com essas palavras. Só que o Senhor, ele me sustentou e ele disse: filho, eu estou contigo, não temas. E aquilo ali eu me apeguei isso até hoje. O Senhor está comigo e com cada um aqui. Não temas. Aleluia. E aqui o Senhor diz, a palavra do Senhor, que Deus criou primeiramente os céus. Peço que os irmãos abram agora lá em Ezequiel 28. Louvado seja Deus. Versículo 13. Ezequiel aqui ele vai narrar um exemplo. Essa narrativa aqui de Ezequiel, essa comparação sobre o rei de Tiro, mas aqui ele traz um exemplo. O exemplo como era o céu. Aqui Deus revela para Ezequiel para trazer para aquele povo, para que aquele povo entenda o que de fato aconteceu no céu. Porque, irmão, o princípio de tudo não foi aqui na terra. Todo o acontecimento, para que eu e você esteja passando o que está acontecendo hoje, não foi Adão. Porque Deus, ele criou tudo perfeito. Tudo que Deus criou é bom. Não tinha espaço para nada de ruim. Deus não criou o fim. O fim veio por causa que foi quebrado o princípio. Só existe o fim porque alguém quebrou o princípio. Só que tem como voltar? Não. Tinha como Deus mudar, varrer tudo, destruir tudo e começar tudo do zero de novo? Deus não fez assim. Porque o que Deus começa, Ele termina. Não é assim que nós diz? O que Ele começa, Ele termina. Não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, conforme os planos perfeitos que Ele tem. Muitos tentam explicar os planos de Deus. Mas por que Deus não faz assim? Seria melhor. Por que Deus não poderia, sabendo, Deus conhecendo todas as coisas, não destruiu os anjos que iam pecar antes que eles pecassem? Porque Deus, ele é justo. Por que Deus não destruiu Adão? Em vez de enviar Adão, enviava Jesus primeiro. Porque seria tudo diferente, Jesus não ia cair. A gente não entende os planos de Deus. Por que Deus escolheu eu e você para nós estar aqui? Porque Deus, Ele conhece e sabe todas as coisas. E aqui no livro de Ezequiel 28, versículo 13 diz assim: estiveste no Éden,
jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sadônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cabruco, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu era, ó querubim ungido, para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na tua multiplicação do teus comércios, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanando do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhassem para ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui é uma referência ao anjo de luz, ao querubim ungido, separado. Então, a Bíblia vai dizer que ele era um anjo perfeito, um anjo cheio de resplendor. Ele era o cuidador do Éden, jardim de Deus. Olha quem estava lá. Mas foi encontrado no coração dele iniquidades. Ele pecou. Ele peca. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que ele arrasta 1/3 das estrelas. Ele arrasta 1/3 dos anjos. E o que me chama a atenção, que aqui diz que o que fez que ele caísse foi o seu resplendor. Por causa do seu resplendor, da sua beleza, ele elevou o seu coração, ele se exaltou, ele quis ser igual ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ou porque tu caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que disse no teu coração: exaltarei o meu trono ao mais alto das nuvens, do lado do norte, e serei igual ao Altíssimo, adorado. E o que me chama a atenção, que porque esses anjos eles caíram junto com ele. Pastor, eu descobri algo, que ninguém se exalta sozinho. Comecei a analisar. Tem muita mulher que é bonita, às vezes se veste quase pelada andando na rua, porque ela já sabe que muitos homens vão desejá-la e adorá-la, ela já se sente. E por que ninguém vê uma mulher andar assim no deserto onde não tem ninguém? Porque senão não vai chamar a atenção de ninguém. E é perigoso, por isso que diz:
Herodes foi comido de bicho. Não foi porque ele se exaltou, foi porque o povo exaltou a ele. Quantas pessoas hoje estão caindo? Homens e mulheres de Deus do louvor, porque o povo está exaltando e o coração se soberbecendo, pegando a glória de Deus, querendo ser igual a Deus, ser adorado. Aqui está o motivo porque Satanás caiu. Só que Satanás, por ele ter caído, ele fala: eu não vou ficar sozinho nessa. Primeiro eu vou arrastar um terço do céu junto comigo. Aleluia. Peço que os irmãos abrem Apocalipse capítulo 12. Ele é teimoso, ele não é simplesmente Deus falar para ele: ó, vai embora. Ele é teimoso. Não foi simplesmente para Satanás sair do céu, porque ele já estava se sentindo um Deus. Versículo 7 diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora olha o versículo 12, diz assim: por isso alegrai-vos os céus, e vós que habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aleluia. Então nós não estamos brincando com um ser como muitos estão brincando. A igreja está brincando como o povo de Israel no deserto brincaram. Eu estava estudando, pastor, analisando ali quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Deus fala assim: aqueles homens vai até Balaão, Balaão, fica esta noite comigo, que eu vou orar ao Deus Altíssimo. E ele vai orar, e Deus falou: não vá com estes homens, porque aquele povo é um povo santo, é um povo escolhido, que eu tirei da terra da escravidão do Egito. E Balaão avisa aqueles homens, eles retornam para o rei Balaque, eles vão lá. O rei Balaque fala assim: ó, manda mais homens, mais importante, e dobra a oferta. Fala para Balaão que até a metade do reino eu dou para ele, se ele vir amaldiçoar aquele povo. E foi assim, foram, ofereceram o dobro, até a metade do reino. Assim diz o rei Balaque. Quem era Balaão? Balaão, ele tinha acesso a Deus. Era qualquer um que tinha acesso a Deus? Muitos falam, era um mágico, era um feiticeiro, irmãos. Isso muitas vezes é a tradução, os focos, às vezes é distorcido. Deus não falava com feiticeiro, não, irmãos. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Balaão, ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com Balaão. Só que o que Satanás percebeu em Balaão?
Por isso que a Bíblia fala aqui. E quando deu certo com Balaão, Satanás falou: se deu certo com Balaão, vai dar certo, principalmente nessa geração. Por isso que Pedro diz: muitos estão seguindo o caminho de Balaão. Judas fala do caminho de Balaão. Jesus fala do caminho de Balaão. Sabe qual foi o fim de Balaão? Foi morto. Deus não esqueceu de Balaão. Deus falou: Moisés, Números 31. Não esquece de Balaão não, tá? Morreu 124 mil israelitas. Balaão não profetizou contra aquele povo, porque ele sabia que se profetizasse não ia dar certo. Porque ele disse para Balaque: aquele que Deus abençoa, se Deus abençoar, quem pode amaldiçoar? Se Deus amaldiçoar, quem pode abençoar? Então ele sabia quem era Deus. Ele tinha intimidade. Só que o coração, irmão, quando Paulo fala que o diabo, ele é astuto, ele é inteligente, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Olha a situação de quantos que brincaram de ser crente. Olha o povo de Israel. Olha até para Davi, quando Davi deixou a presença de Deus. Olha quem entrou nele lá. 1 Crônicas, capítulo 21. E Satanás citou o coração de Davi para numerar o povo de Israel. O diabo, ele nunca brincou de ser diabo, porque ele sabe que ele estava no princípio e sabe que já tem um fim definido para ele. Para nós não. Nós pode ter, começou um princípio errado, o Senhor está moldando, trabalhando na minha e na tua vida, te dando uma oportunidade de salvação, mas para ele não tem salvação. Por que, irmão? Porque Jesus, ele diz, segundo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, ele diz assim: quando o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí vai vir o juízo, irmão. O juízo já existe desde lá de cima. E ele sabe disso. E ele sabe que o que Deus fala não falha. O que Deus começa, ele não muda. A Bíblia diz. Agora voltem para Gênesis. Aleluias. Gênesis capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e é boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então aqui a Bíblia diz
Agora eu vou pular um pouquinho no 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quem perdeu primeiro lá, o Éden? O anjo, por desobediência. E aqui agora Deus cria um ser, um homem. Do homem da costela forma uma adjuntora, uma companheira. Cria os animais. E aqui Deus habitava com os homens, com o ser humano. O projeto de Deus foi tudo perfeito para o ser humano viver eternamente. Deus não escreveu o fim. Deus não tinha escrevido o fim. O fim quem escreveu já começou lá do céu. Quem escreveu o fim foi Satanás, escreveu o fim dele. Irmãos, isso chama a nossa atenção. Por isso que Pedro disse: Deus não poupou os anjos e antes o trancou na escuridão para o dia do juízo. Só que o juízo já aconteceu, ele já acabou. A gente sabe que o fim deles é o lago de fogo que queima e arde com enxofre, que é a condenação eterna. O diabo não é rei do inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, para a destruição eterna deles. Só que ele falou: eu não vou só, tenho que arrastar, eu tenho que puxar o máximo para ir comigo. E ele descobre a forma, o engano. Ele usou aquilo que ele caiu, que ele achou que não cairia, ele usou para derrubar a mulher e o homem. A mesma frase, quando Isaías 14 fala: por que tu caíste, ó Lúcifer? Ou estrela da manhã, o filho da alva, ou querubim, tu disse ao teu coração que elevaria o teu trono aos mais altos das nuvens de Deus, e seria semelhante a Ele. Ele quis ser igual a Deus, porque não tinha como ser mais, mas ele queria ser igual, ele queria ser adorado. Como, irmão? Olha o que ele faz com Jesus, quando ele leva Jesus para o monte, mostra as riquezas, a glória do mundo e diz: se tu se prostrar e me adorar, tudo isso eu tirarei. Jesus diz: aparta para trás de mim, Satanás, que é só um Deus, só o Senhor teu Deus servirá e somente a Ele adorar. Aleluia. Agora pense comigo, irmãos, pastor, quantas pessoas estão caindo na lábia de Satanás, se exaltando. Satanás, ele veio com o objetivo fazer com que eu e você caia como ele caiu. E ele não brinca, ele trabalha de dia e de noite. Ele é o acusador. Irmãos, olha o estrago que ele está fazendo sobre essa terra. Para um pouquinho, analisa a igreja. Jesus, ele fala, quando o discípulo fala: Senhor, qual será o tempo da tua vinda e do fim do mundo? Jesus fala: tome cuidado para que você não seja enganado, porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Por causa, vai acontecer escândalos. Ali está falando da igreja. Uns escandalizarão uns com os outros, se ofenderão, uns trairão uns aos outros, e por muito multiplicar a iniquidade,
vai vir muitos falsos profetas, o amor de muitos vai esfriar. Mas aqueles que perseverar até o fim, estes serão salvos. Irmãos, aqui a Bíblia fala que Deus expulsa o homem do Éden. Veio as consequências. Interessante, pastor, que Satanás não apareceu. Deus, ele vem, ele pune Adão, ele pune Eva e ele pune a serpente. Sabe o que eu entendi? Porque ele não pune Satanás? Porque não tem como punir aquele que já está punido. Não tem como castigar aquele que já está castigado. Aquele que tinha tudo, mas perdeu por causa da sua soberba, do seu orgulho. Quantos crentes hoje estão perdendo a salvação por causa do orgulho e da soberba? Quantos Satanás está trabalhando para si mesmo? Eu gosto de divisão, eu gosto de contenda, eu gosto de facção, porque assim sou eu. E Jesus, ele fala, João 8,44, o diabo, ele é homicida, ele é assassino, ele é o pai da mentira, desde o princípio, não há verdade nele. E olha o tanto de gente que está caindo na lábia de Satanás. Mas Jesus, ele tem esperança. Jesus ainda, ele salva, porque tem uma promessa para o fim. Irmão, nossa vida não tem meio, o nosso princípio, a Bíblia fala de princípio e de fim. Sabe por quê? Porque hoje eu começo na presença de Deus. Se eu começar hoje na presença de Cristo, me arrepender dos meus pecados, se amanhã eu partir, chegou o meu fim, eu estou na glória. Aí muitas vezes a pessoa fica com essa ideia que tem um meio, aí você esquece do princípio e está sujeito a perder. No fim, você perder sua salvação. A nossa caminhada com Jesus, você tem que começar e saber que você vai terminar. Aleluia. Não existe meio. Com Jesus, você tem que começar e ir até o fim. Foi o que Jesus fez. Quando Deus chama ele para a obra, Deus fala: ó filho, tu vai sofrer, tu vai padecer, tu vai ser chicoteado, tu vai ser cuspido, tu vai ser escandalizado no meio de todos. Vai ser um espetáculo. Mas no final, você vai receber a vitória. Não vai importar, filho, a humilhação que tu vai passar. Mas no final, tu vai ver o presente que eu vou te dar. Porque Deus é fiel. Por isso que ele suportou. Porque maior do que a luta, de que a humilhação, seria aquilo que Deus tinha preparado para ele. Assim o Senhor está dizendo para mim e para você, igreja. Não importa a tua luta, não importa o que você tem passado, não importa o que Satanás tem tentado colocar na tua mente, repreende ele, manda ele embora em nome de Jesus Cristo, porque já foi pago, você é livre para falar. Fala para ele: ó Satanás, para trás de mim. Meu alvo é Cristo, o autor e consumador da minha fé. É Ele que é o princípio. Eu comecei com Ele e com Ele eu vou continuar. E eu sei que se eu comecei com Cristo, eu vou chegar até o final. E no final vai ter a vitória. Porque a vitória da igreja é no final, irmãos. Mas nós já começamos. Nós já começamos a caminhar com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que chegaremos ao Pai por Ele. Ele não mente, Ele é fiel. Ouça. Irmãos, gostaria de continuar,
Mas o tempo, e o Senhor, Ele deixa bem claro para mim e para você. Pastor, posso ler só um versículo rápido? Peço que a igreja leia junto comigo Apocalipse capítulo 7. Aleluias. Apocalipse capítulo 7. Versículo 9 em diante. Depois destas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono e perante ao Cordeiro, trajando vestes brancos e com palmeira nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. No 13, e um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? João, o ancião faz essa pergunta para João, e João vai falar. E disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol nem o calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará e lhes servirá de guia para a fonte da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Sabe o que o Senhor vai falar? Eu vou abrir agora as portas do Éden e vou devolver para vocês, porque assim Jesus falou em Mateus capítulo 25, versículo 34: venham bendito do meu Pai, receber aquilo que está preparado desde a fundação do mundo.